Olá, queridos, que a paz de Cristo seja com todos vocês, não só hoje, mas em todos os dias, porque nós precisamos dela todos os dias da nossa vida. Que bom estarmos juntos novamente para darmos continuidade aqui à nossa classe de Apocalipse, ao nosso estudo. Nós estamos aqui em Apocalipse no capítulo 14 e hoje eu quero com você fechar os versículos que faltam aqui de Apocalipse 14. Mas antes da gente ler e dar continuidade, como sempre fazemos aqui, eu quero fazer uma oração e nós colocarmos esse tempo, apresentar o nosso coração e colocarmos esse tempo na presença do Senhor. Combinado? Vamos fazer isso? Eu convido você, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai querido, Deus de graça e de amor, bendizemos o Senhor, digno de honra, de glória, de louvor, digno de ser exaltado hoje e eternamente, Senhor. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E na tua palavra, Senhor, nas tuas escrituras, nós encontramos, Senhor, palavras de vida eterna, palavras de salvação, Senhor, palavras de esperança. E também, Senhor, encontramos a palavra revelada que nos mostra que todas as coisas, Senhor, já estão preparadas, estabelecidas pelo Senhor para o cumprimento do tempo final, Senhor. E a vinda do Cristo, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, Senhor, assim estarmos debaixo do governo de justiça do Teu Filho amado. Assim nós pedimos, Senhor, que nesse tempo agora o Senhor nos capacite a entender e compreender a Tua palavra. Graças Te damos por tudo e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, vamos lá. Na semana passada nós falamos aqui em Apocalipse capítulo 14, nós trabalhamos do versículo 6 até o versículo 13, onde nós vimos ali os três anjos que aparecem, né? E procuramos entender o que cada um destes anjos trouxe, o que cada um dele falou e o que cada coisa que foi dita, qual era o significado, qual era a revelação, mostrando que tudo que iria acontecer, que vai acontecer, porque como eu já expliquei desde o início, né, nas aulas passadas sobre o capítulo 14 é um prelúdio, tá? Ele não está cronologicamente estabelecido após o capítulo 13. Na verdade, ele é um capítulo que ele vem no momento necessário para animar, fortalecer, edificar a igreja, né? Porque até o capítulo 13 nós temos então um momento ali do anticristo, do falso profeta, da marca da besta, das pessoas que, por serem fiéis a Deus, muitas serão martirizadas, perderão as suas vidas, né? Então, diante desse quadro difícil, complicado, de uma profunda perseguição, de um tempo de muita iniquidade, de cegueira espiritual, de mentes cauterizadas pelo engano, de uma sociedade em que literalmente ela vai abandonar o Senhor, abdicar da presença do Senhor e de fato amar as trevas, amar o engano, ao ponto de entronizar, né, o anticristo como se ele fosse uma divindade, né, e adorá-lo dessa forma. Toda a perseguição que vai ter sobre todos os que creem, né, não somente ao povo de Israel, que vai ser perseguido nessa segunda parte da tribulação, mas a todos os que creem em Deus, todos os que creem em Jesus Cristo. Então vai ser um tempo muito terrível. Então o capítulo 14 ele vem para dar essa respirada, para mostrar, para lembrar as pessoas, né, que apesar de tudo isso que vai estar acontecendo, por isso que até eu falei no versículo 12, né, sobre a perseverança dos santos, né, que mesmo diante de todo esse tempo terrível, né, aqui fala qual é a perseverança? Eles guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus, ok? Então nós vimos o que os três anjos traziam, né? O primeiro anjo falando do Evangelho Eterno, a gente trabalhou, explicou bem o que era isso, o Evangelho Eterno. Depois nós falamos aqui sobre o segundo anjo que fala, já está profetizando a queda da Babilônia, que depois nós vamos ver que vai acontecer no capítulo 18. E depois o terceiro falando sobre aqueles, né? Então observe que há um aviso sobre o Criador, um aviso do juízo sobre o sistema, né, sobre a grande prostituta,
E também um aviso, gente, sobre o que vai acontecer com aqueles que terão a marca e adorarão a besta, que é o terceiro aviso, né? Que na verdade fala que serão aqui atormentados com fogo e enxofre, né? De dia e de noite não terão repouso, aqueles que nem descanso, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que receberem, né, o sinal do seu nome. Então tudo isso nós vimos na aula passada. E aí, queridos, nós entramos aqui no capítulo, no versículo 14, tá? E no versículo 14, o que a gente vê aqui? João relata assim: olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, tá? Por que outro anjo aqui? Porque ele está na sequência dos 3 anjos que aparecem anteriormente, ok? Então depois dos 3 anjos, em que João vê um semelhante a filho do homem assentado nas nuvens, então um quarto anjo, né, um outro anjo, ele vem e fala, ele sai do templo e ele fala com grande voz ao que está assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Até aqui, por enquanto, vamos entender isso aqui. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, para a gente entender aqui: quem é este que João vê assentado numa nuvem, que semelhante ao filho de homem? Vamos lá, essa expressão ela aparece em vários lugares da Bíblia, ela aparece no Antigo Testamento, só no Novo Testamento ela aparece mais de 80 vezes, essa coisa do filho do homem. E geralmente não, melhor dizendo, desculpa gente, ela é claramente um apontamento para Cristo, tá? Essa expressão filho do homem, ela tinha um sentido, e Jesus usou isso de uma forma muito interessante, porque essa ideia filho do homem, primeiramente ela traz uma ideia de humano, tá? Só que à medida que o ministério de Jesus foi se revelando, se mostrando, a pergunta que as pessoas faziam é: quem é este filho do homem? A pergunta é assim, né? Ele não pode ser apenas um homem, ele não pode ser apenas um humano, né? Ele não pode ser apenas um profeta, né? Há alguma coisa a mais sobre ele. E essa é exatamente a ideia, não só a ideia do texto aqui, mas a ideia que Jesus trabalhou isso. As pessoas se referiam a ele, e na verdade quando se referiam a ele como filho do homem, as pessoas na verdade faziam já isso num questionamento de que ele seria algo maior, algo mais profundo do que isso. E é verdade. Se você for, por exemplo, para Daniel capítulo 7, eu vou abrir aqui com vocês, quando Daniel tem aquelas visões, no versículo 13 de Daniel, ele fala assim: eu estava olhando nas nuvens, nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quando a gente lê o que lemos aqui em Apocalipse, vamos agora para Daniel, o que você percebe? Que essa expressão filho do homem, ela traz um apontamento de alguém que é semelhante ao homem.
mas ao mesmo tempo que é semelhante ao homem, ele é algo muito maior. E essa descrição que nós vimos aqui, que é uma descrição que nós vamos encontrá-la aonde? Nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus falando dela, lá em Mateus 26, verso 64. Permita-me ler com você, Mateus 26, verso 64. Ele fala assim, quando ele é inquirido ali pelo Sinédrio, e o sumo sacerdote vai dizer para Jesus assim, conjuro-te, verso 63, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, aí no verso 64, tu disseste, peraí, deixa eu passar essa moto abençoada, gente. Tu disseste, Jesus responde, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa é a mesma visão que Estevão vai ter quando ele está sendo apedrejado, antes de morrer. Ele tem a mesma visão de ver Jesus assentado à direita de Deus o Pai, do Senhor. Então, essa expressão Filho do Homem, ela tem esse significado. Daniel mostra que é alguém que vai receber um reinado que não tem fim, de alguém que vai receber toda adoração, todo louvor, todo domínio sobre os povos, todos vão se ajoelhar. Exatamente como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, quando ele fala de Cristo, né? Que Cristo se despe da sua glória e se faz homem, né? Servo, e por se humilhar e por se fazer servo, o Senhor o exalta e dá a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus e na terra se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, observe como todo você vai encontrar várias passagens, né? E Daniel, capítulo 7, ele é profético, porque ele está tendo uma visão do tempo do fim, no momento em que Cristo está sendo glorificado, né? Diante do trono de Deus como o Senhor, o Salvador, o Redentor, todas as coisas, e o Pai dá ao Filho o domínio. Então, quando você cruza tudo isso, você vê que toda essa expressão que nós encontramos aqui, deste semelhante ao Filho de Homem que está assentado aqui sobre a nuvem, de quem é? Sim, é Jesus. É o Senhor que está ali, como se ele estivesse aguardando, né, o momento, e é interessante, né, e aí eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas é interessante quando perguntaram sobre o momento do fim, né, os discípulos perguntaram, e Jesus disse que esse tempo só cabia ao Pai, né, o saber só cabia ao Pai. E é interessante, porque Jesus está aqui aguardando um momento em que o Pai libera. Então, observe que vem um anjo, esse anjo ele vem com autoridade, né? E toda autoridade ela procede de Deus. Então, essa autoridade desse anjo que fala aqui, né, com essa voz, deixa eu achar aqui o versículo, gente, né, que clama com grande voz aqui, né? Ele vem para Jesus, ele vem o que dizer para Jesus assim, vá, né? Chegou o momento, chegou a hora. E detalhe, né? Eu estava até esquecendo de falar aqui. Vou tomar água aqui, gente. Tá quente hoje, né? Meu Deus. Ele fala o quê? Que esse que está assentado, né? O Filho do Homem aqui que está sentado na nuvem, ele tem na cabeça uma coroa de ouro, tá? E na mão uma foice afiada. Então observe que essa coroa sempre remete isso, autoridade, governo. E Jesus está o quê? Nesse momento mostrando o quê? A sua autoridade, o seu governo. Ele está lá, aguardando, mas sobre ele está a autoridade, o governo, o poder, até que vem a liberação. Chegou o momento, chegou a hora, né? Essa liberação, gente, não é como se Jesus estivesse preso a isso, mas essa liberação, assim, é um aviso, chegou o momento, né? Deus trabalha, as coisas do Senhor, elas têm ordem, né? Elas têm um momento que elas vão acontecer. A gente viu isso desde o começo, né?
com a abertura dos selos, depois com o toque das trombetas. Então não é de qualquer jeito, existe um momento, existe a hora em que cada coisa foi sendo liberada, cada coisa foi sendo permitida para que venha acontecer. Então chega esse momento, né? E esse outro anjo, né? Porque é o quarto anjo depois da descrição dos 3 anjos que aparece. Esse anjo ele vem, tá? E ele vai dizer o quê? Para Jesus, ele vai falar, vai dizer o quê? Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Ou seja, chegou o momento, tá? Chegou o momento. O que é o ceifar? Ceifar é a colheita. Chegou a hora da colheita. Então observe que ele está mostrando que, como o capítulo 14 é um capítulo de prelúdio, ele está mostrando aquele momento final, né? Observe que ele já falou aqui do Evangelho Eterno, ele já falou da queda da Babilônia, ele já falou do destino daqueles que adoram a besta, tá? Mas agora nos é mostrado o quê? Que o Senhor vai fazer essa colheita, né? O Senhor vai buscar os seus, o Senhor vem. E observe que aqui, gente, é um momento interessante. Por quê? Porque aqueles que trabalham, acreditam, gostam, né, da linha pré-tribulacional, entendem que houve o arrebatamento, tá? O chamado arrebatamento secreto, tá? Que eu não vou falar sobre isso agora, isso é tema mais para frente ainda. Tá? E esse arrebatamento eterno, então essa igreja, né, aqueles que creem na face da terra e que já foram arrebatados. Então esses que estão aqui são aqueles que não foram arrebatados, aqueles que estavam ligados à igreja nominal, mas de fato não eram aqueles que estavam andando com o Senhor, né, verdadeiramente, apenas nominalmente, tá? E aqueles que vieram a crer nestes 7 anos. Então seria o que? Aqueles que creram no Senhor durante o período da tribulação. Então, juntando os que ficaram, os que vieram a crer, ao final da tribulação, ou seja, nós estamos falando aqui já no momento, no final ali do capítulo 18, para o capítulo 19, quando o Senhor então viria. Por quê? Porque no capítulo 19, gente, né, se a gente ler o capítulo 19 aqui, eu só vou ler no capítulo 19, o verso 14, fala que quando o Senhor Jesus, quando o céu é aberto e Jesus ele vem, né? O verso 14 fala assim, de Apocalipse 19: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, na verdade, é uma multidão celestial que está vindo com Jesus naquele momento. Então, nós entendemos o quê? Que essa colheita final, tá? Aqui dentro de uma visão pré-tribulacionista, significaria aqueles que ficaram na terra, que não subiram no arrebatamento secreto, e aqueles que vieram a crer, tá? Nesse momento final serão arrebatados. Por quê? Porque no capítulo 19, quando Cristo volta, eles já voltam com o Senhor, tá? Isso também serve para a visão mid ou meso-tribulacionista, quando fala o quê? Que a igreja passa a primeira parte da tribulação, tá? Mas ela não passará pela segunda parte, pela grande tribulação. Então, no meio, tá? A igreja então vai ter esse arrebatamento, tá? E ela é poupada de passar. Vou até mudar isso, não apenas a igreja, né? Eu vou falar o corpo de Cristo, tá? Ou seja, todos os que creram e receberam e confessaram a Jesus, tá? Vamos ficar dentro dessa leitura. Porque você pode colocar aqui gentios, judeus, todos. Ok? Então no meio haveria o arrebatamento. Então essa colheita final, dentro de uma visão meso que nós estamos vendo aqui, significaria o quê? Somente aqueles que restaram ou vão vir a crer nesse segundo período, né, da grande tribulação, essa segunda parte, que é a grande tribulação, tá? Mas também dentro de uma visão pós-tribulacionista, que significa o quê? Que toda a igreja, tá? Todo o corpo de Cristo, na verdade, vai passar, tá? Por isso, então o que iria acontecer? A igreja, o corpo de Cristo vai passar por toda
o período da tribulação, a primeira parte, a segunda parte, e ao final de tudo isso, né, aqueles que não tiverem morrido, aqueles que não tiverem sido martirizados pela perseguição, né, do anticristo, serão então, de fato, tomados e arrebatados ao final, né, que seria ali capítulo 18, para o capítulo 19, seriam arrebatados, encontrariam com todos os outros que já morreram, como o apóstolo Paulo fala, que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, serão tomados, e encontrarão com esses que morreram primeiro nos ares, e estarão com o Senhor. Então daí então estariam com o Senhor, ou seja, todos, né, os que morreram martirizados, os que morreram antes, claro, depois os que morreram martirizados na tribulação, e até os que estavam vivos no momento em que Jesus então faz a colheita. Essa colheita é o momento de reunir, tá? Então entenda isso, essa colheita significa isso. Jesus vai reunir todos os seus para estarem com eles, tá? Os que já morreram já estão com ele, os que estão vivos então serão tomados para estar com ele. Ok? Vamos lá. Então, termina com o versículo 16 dizendo o quê? Que Jesus meteu a foice na terra e a terra foi ceifada. Então, isso provavelmente, como o capítulo 14 é um capítulo de prelúdio, o que nós podemos entender? Que isso vai acontecer aonde? Finalzinho, bem no final, no término da grande tribulação, já no momento também onde nós vamos ver o que vai acontecer daí em diante com os incrédulos, tá? Que é o que nós vamos ver agora a partir do verso 17, tá? O verso 17, gente, por quê? Importante lembrar disso. Essa primeira colheita que Jesus faz aqui é o que nós chamamos de uma colheita de salvação, tá? É a colheita da salvação, ok? Já nós vamos ver aqui a partir do versículo 17 uma outra colheita, tá? Observe aqui, olha, vamos lá, verso 17. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Então observe que na primeira colheita, a informação é que Jesus está com uma coroa e uma foice, tá? E no momento certo, então, ele vai passar a foice sobre a terra. Agora, o que aparece é um anjo. E esse anjo é dito que ele também tem uma foice afiada nas suas mãos, tá? Que seria, na verdade, o quinto anjo aqui, né? Na sequência, se a gente for contar, né? Mas aí o versículo 18, então, veja bem, se esse anjo do verso 17 está com uma foice, é porque ele também vai fazer uma colheita. Não é a mesma de Jesus, porque Jesus já fez. O versículo 16 fala isso, e a terra foi ceifada. Então pronto, acabou. Então agora vai vir uma outra colheita, tá? Por isso que ele está com a foice afiada, ele vai ceifar uma outra colheita. Aí no verso 18 vai vir o quê? Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo. Essa palavra poder em algumas versões fala autoridade, ou seja, ele pode decidir o que fazer. Quem tem poder, quem tem autoridade sobre algo, você tem o quê? Você tem uma capacidade de poder fazer aquilo que você, ou mandar alguém fazer. Então a ideia é essa, ele tem autoridade sobre o fogo, tá? E essa ideia da autoridade sobre o fogo é muito interessante, porque Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele fala algo muito dentro dessa linha. Quando diz que o joio está lá misturado com trigo, e o servo, né, que é na representação, o servo seria, na verdade, se o senhor da terra seria Deus ou Jesus, os servos seriam os anjos. E lá fala que o servo vai falar assim: Senhor, quer que eu arranque o trigo antes, né, seria antes da colheita? E o dono da colheita vai falar assim: não, porque corre o risco de você, de forma errada, arrancar, né, o trigo no lugar do joio. Vamos esperar então até a época da colheita. Por quê? Porque na época da colheita você vai ver o fruto, vai ficar muito claro o fruto.
E de fato, se você pegar, aliás, tem um vídeo, gente, que se você procurar lá um vídeo no YouTube falando sobre isso, sobre o joio e o trigo, que é uma pessoa que vai explicando, e ela está lá no campo mesmo. Então ela mostra exatamente, né, o que é o joio, o trigo, e mostra o fruto de cada um. E fica muito evidente, eles são parecidos, mas o fruto, gente, o fruto entrega de cara que o joio não é trigo, tá? E aí Jesus usa essa parábola para dizer assim, olha, não se preocupe, quando chegar a hora, né, os frutos vão estar ali, então vai ser muito fácil colher o trigo separado do joio e depois passar a foice no joio. E o joio vai ser lançado no fogo. É exatamente essa descrição que Jesus dá. Vai passar pelo fogo. Então vai ter a colheita ali. E vai ficar muito claro. Então observe que aquilo que. E quando Jesus trata disso, Jesus fala, ele usa essa ideia da colheita do joio e do trigo, mas no final, Jesus termina falando do joio e do trigo, mas no final ele mostra que isso que ele está falando é escatológico, porque ele fala do joio que vai para o fogo, ele fala do fogo onde vai ter sofrimento, ranger de dentes, onde o fogo não se apaga. Então observe que Jesus usou uma ideia, mas para atribuir um valor do que iria acontecer de fato na eternidade. E aqui não é diferente. Então, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, Jesus está fazendo uma referência ao que iria acontecer no fim, que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo agora nesse texto aqui, a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor vem e faz a colheita do trigo, né? Que nós vimos aqui até o verso 16, e agora é o momento em que o joio que estava lá, até então misturado, esse joio vai ser o quê? Vai ser ceifado também, mas vai ser ceifado para quê? Vamos lá, vamos entender isso aqui, né? Que ele fala aqui, então primeiro é a colheita dos justos e agora vai ser a colheita dos incrédulos, tá? Então ele fala, lança a tua foice afiada, né? Ele vai falar aqui, e vindima os cachos eu estou aqui no verso 19 já? 18 ainda, gente. Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, tá? Então ele está usando essa ideia da uva, né? Para trazer, né, essa ideia de que ali são pessoas, tá? E aí ele fala no verso 19, e o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, a pergunta essa colheita, ela foi igual à colheita de Jesus? Não. A colheita de Jesus foi uma colheita de salvação. Essa colheita aqui, queridos, é uma colheita de juízo. Tá? É uma colheita de juízo. E assim como a ideia da colheita anterior de Jesus é desse ajuntamento, tá? Essa colheita também aqui significa o quê? É o ajuntamento para o quê? O juízo. Como Jesus disse na parábola, ele falou, olha, né, o dono da vinha vai pegar todo o joio que está ali, vai ser arrancado e serão lançados no fogo. Tá? Então está tudo conectado aqui. Tá? Então, essas uvas que são pessoas aqui, tá? Elas vão ser o que? Ajuntadas, tá? Para o grande lagar da ira de Deus. Tá? Então isso é para os incrédulos. Isso é para aqueles que têm, que nós vimos aqui, que é a mensagem do terceiro anjo, aqueles que têm a marca, tá? Aqueles que têm o número da besta, né, na sua testa ou na sua mão direita, tá? Que mais aqui? Então eles vão experimentar o que? A colheita de juízo. E é interessante a forma como ele usa, né? Elas vão ser lançadas no lagar da ira de Deus. E eu pergunto, você sabe o que é um lagar? Até porque é uma coisa que existe ainda hoje. Nesses tempos antigos, isso era
tudo era feito, né? O lagar era usado com azeitonas, o lagar era usado com a uva, e até hoje, né, em alguns lugares assim, não de forma industrial, profissional, mas em alguns lugares ainda de forma artesanal e simbólica, você tem essa coisa do lagar. Apesar que hoje você tem máquinas que fazem tudo, mas o que é o lagar, gente? O lagar é no lugar onde as uvas eram pisadas. Então você pegava tudo aquilo que foi colhido, tá, das uvas que eram colhidas, você jogava tudo ali. Então as pessoas vinham, tá, descalças, entravam nesse lugar, que geralmente podia ser um lugar circular, né, uma área fechada, as pessoas entravam ali, onde todas as uvas eram jogadas, e as pessoas ficavam o quê? Pisando. Elas iam esmagando a uva. E aí tinha lugares onde esse líquido, né, esse caldo, esse suco da uva que ia sendo esmagado, ele ia sendo tirado. Tá? Então, a azeitona também faziam isso com a azeitona, para que todo o azeite fosse retirado. Então, eram formas de fazer. Então, observe que ele usa essa expressão, o lagar, né? O lagar da ira de Deus, ou seja, onde eles vão ser reunidos, né? Quando fala de lançá-los no grande lagar, significa, vai ser um grande ajuntamento no mesmo lugar, e ali eles serão pisados pela ira de Deus, ou seja, serão destruídos, serão mortos, serão vencidos, tá? Então é essa a ideia desse juízo que vai acontecer, tá? E vai acontecer onde, gente? Isso já, como eu disse, né, é um prelúdio, então isso está informando o que vai acontecer. E isso acontece aonde? Isso está descrito aonde? Isso está descrito, gente, deixa eu achar aqui, no próprio capítulo 19, né, nós vamos ver aqui no capítulo 19, do versículo 17 em diante, eu quero ler com você aqui, que fala assim: então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vamos entender. O que é dito para nós aqui no capítulo 14, desse ajuntamento, tá? É exatamente o que nós lemos agora no capítulo 19, a partir do verso 17. Tanto que o versículo 20 de Apocalipse 14 diz assim: e o lagar foi pisado fora da cidade. Nós vamos entender isso, tá? E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, tá? Então, como eu disse, isso é um ajuntamento, tá? Isso é um ajuntamento de pessoas que vai acontecer, dos incrédulos, tá? Eles vão todos estarem sendo reunidos ali, ok? E o capítulo 19 vai mostrar que por isso que o texto diz aqui, né, o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade, gente? Está falando de Jerusalém aqui, tá? Que é onde nós vimos anteriormente, aonde o anticristo entrou, invadiu, profanou o templo, colocou ali, estabeleceu, né, a si mesmo como uma pseudo-divindade, tá? Então, essa batalha, esse ajuntamento vai acontecer fora da cidade. Tá? Nós sabemos o quê? Que está se referindo o quê? A batalha do Armagedon, no vale do Armagedon, aonde nós vimos aqui aonde vão estar os reis, aonde vão estar os poderosos,
onde vão estar todos ali para essa grande batalha, né, que vai acontecer. E se você prestou atenção na leitura que eu fiz, você percebeu que essa batalha, né, ela é vencida o quê? Ela é vencida pelo Senhor, porque diz aqui que a besta, né, ela é presa, o falso profeta também é preso, tá? E lançados ali Peraí. E com ela o falso profeta, tá? Eles foram lançados no lago de fogo. E o texto diz o quê? E os demais foram mortos pela espada. Por isso que eu quis ler com você o versículo 17 de Apocalipse 19, porque Jesus, o anjo está chamando o quê? Olha que interessante, o anjo está chamando para comer carne. Por quê? Porque vai ser uma batalha onde vai morrer muita gente. Porque o texto mostra isso, é uma multidão. Né? O Vale do Armagedon vai estar lotado, exércitos, gente que vai vir, né, para lutar contra aquele que apareceu no cavalo, para lutar contra Cristo. Então, nesse momento que vai acontecer, né, em que Cristo vai vencer, que nós lemos aqui, vão ser mortos pela palavra que sai da boca, né, como uma espada, é descrito, né, com a espada que sai da boca do cavaleiro. Por isso que nós vamos ler no capítulo 14 aqui, que saiu sangue do lagar. Ou seja, e observe que o texto diz assim, até os freios dos cavalos. Eu não sei se você já teve a oportunidade, gente, de estar de pé ao lado de um cavalo. O cavalo é um animal enorme. E não sei se você já viu, né, o freio do cavalo, ele está onde? Na boca do cavalo. Né? Tanto que quando o cara puxa, né, o cavalo fica com aquele negócio na boca, prendendo. Né? Ele é puxado ali pela boca. Então vamos lá. Observe que ele está falando de uma quantidade de sangue derramado altíssima. Tanto que ele vai falar o quê? Que esse sangue derramado, ele vai estar pelo espaço de 1.600 estádios. Gente, fizeram uma conta, não fui eu que fiz, tá? Mas fizeram uma conta para tentar calcular o que são 1.600 estádios. Aí pegaram essa ideia dos estádios, né, como era esse tamanho de medição no passado era feito, convertendo para os dias de hoje, nós estamos falando de uma área de 321 quilômetros. Gente, é uma área enorme, monstruosa, de 321 quilômetros. Então, uma área de 321 quilômetros, gente, é uma área que comporta milhares e centenas de milhares de pessoas. É isso que o texto está dizendo, a colheita, essa reunião de gente que vai lá lutar, que nós estamos vendo aqui, que ali, nesse lugar, no Vale do Armagedon, ali vai ser o lagar, né, onde vai ser pisado fora da cidade, essas uvas, essa colheita, que é uma colheita de juízo que vai acontecer sobre os moradores da terra, que amam, que adoram e que tem a marca da besta. Então, 321 quilômetros. Por isso que o anjo está convidando as aves, todas as aves, para irem para lá. Para o quê? Para comer carne. Ou seja, a quantidade de pessoas que nesse dia vão morrer nessa batalha contra Jesus, seguindo o anticristo, é um número, gente, que não dá nem para calcular. Mas seja usando 321 quilômetros, seja usando esses 1.600 estádios, a ideia é essa. É muita gente. Vai ser uma batalha literalmente mortal, em que muitos ali, né, por estarem seguindo o engano, com a mente já cauterizada, perderão as suas vidas ali. Então, observe como a gente vai construindo, vai ficando mais claro. Né? Então, como eu disse, o capítulo 14 ele é um prelúdio, porque ele traz todas essas informações, mostrando que o final, um final onde há o juízo, né? O juízo, a morte, a batalha final, a derrota, e como eu disse no começo agora do estudo,
Isso é muito importante, por quê? Porque aqueles que estão lendo, passando pela perseguição, né, são chamados com isso a permanecerem firmes com o Senhor, sabendo o quê? Que no final, apesar de tudo que posso estar passando e sofrendo, no final, o Senhor vai vencer. E retroceder, negar a fé, retroceder, significa, na verdade, ter um destino terrível, que é exatamente o destino que se apresenta aqui para aqueles que estão sendo infiéis a Deus e, na verdade, acabaram se tornando, né, servos da besta. E por isso o destino deles passa a ser também o destino de morte e de destruição. Então, queridos, com isso a gente fecha aqui o capítulo 14, mostrando realmente assim que nós estaremos diante de duas grandes colheitas que virão, tá? E essas colheitas, elas tratam isso mesmo, uma colheita de salvação, que pode ser de todos os que creem ou só daqueles que estarão no tempo da tribulação, não sabemos, tá? E pode também se referir, pode não, e a outra colheita, perdão, que é a colheita que virá, que é uma colheita de juízo. Então, enquanto uma reúne todos para estar com o Senhor e voltar para o seu governo glorioso, na outra se reúne todos que se colocarão contra o Senhor, para que eles sofram ali o juízo, né, e pereçam. Então a Bíblia já mostra que isso vai acontecer. E isso é dito, é colocado aqui para que a igreja permaneça firme. Então eu termino a nossa aula hoje, nossa classe hoje, dizendo isso: fique firme. Fique firme com o Senhor. Mantenha firme a sua fé, retenha a sua fé, guarde a sua fé. Às vezes nós nos deixamos desanimar, nos abater pelas coisas dessa vida, mas nós temos que aprender a olhar lá na frente. E aprender, olhando lá na frente, nós vamos aprender que Jesus venceu. E o próprio Senhor disse isso, né? No mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nele, querido, diz a palavra, nele nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Semana que vem nós entramos então aí no capítulo 15, tá? Vamos entender aqui o capítulo 15, e depois nós vamos entrar em diante do capítulo 16, já caminhando, né, para esse final de tudo. Capítulo 16 nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, e aí nós vamos caminhando com a graça do Senhor e aprendendo tudo o que o livro de Apocalipse tem para revelar para cada um de nós. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa cada um que está assistindo, participando, com discernimento, com sabedoria, para que possam, Senhor, assim como aqueles que leram primeiro as cartas foram edificados, foram exortados, desafiados a permanecer firmes, nós também, Senhor, possamos permanecer firmes nesses dias que temos vivido, Senhor, aguardando a Tua volta, sendo fiéis ao Senhor em todo o tempo. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana na presença e na graça de Deus, o nosso Pai. Um grande abraço, até mais, fique com Deus.